que eu não estou ligando? Que toda vez que eu penso na Copa, eu penso da roubalheira que eles fizeram nos estádios. 1 bilhão para lá, 2 bilhões para cá, fizeram um estádio em Brasília que ninguém joga, outro lá no Amazonas, que não sei se é para ir para andar coco, ou sei lá, fizeram estádio onde não tem time de futebol. Roubaram um monte de dinheiro. O estádio era para custar 1 bilhão, foi para 2 bilhões. Aí de repente a gente vê o hospital, criança morrendo por falta de remédio, mulher que não consegue ter filho porque não tem médico. É uma loucura, estrada que não dá para ter nada porque não tem dinheiro para fazer. Quer dizer, roubaram tanto que eu não consigo gostar da Copa. Eu queria gostar da Copa. Mas daí eu lembro daqueles trilhos, gastaram 1 bilhão para fazer lá um trilho lá em Cuiabá. E o trilho não funciona até hoje. E teve uma ponte lá em Minas Gerais que caiu no meio da confusão. Não fizeram porra nenhuma. Então eu começo a querer torcer para a Copa. Aí me dá esses problemas. O que está acontecendo comigo que sempre gostei da Copa? Que eu sempre gostei da seleção. E dessa vez eu estou gostando da seleção, mas não estou gostando da Copa. Eu não sei porquê. A gente vê tanta gente pobre e tanta mordomia para a seleção. Será que é por isso? Mas eu não sei se é. Eu quero que o Brasil ganhe. Mas se o Brasil ganhar a Copa, o que eu vou ganhar? O que você vai ganhar? Brasil, Hexa, nós somos Hexa. Aí você vai no hospital e não tem remédio. Então você não ganha nada, meu irmão. Você não ganha nada. Então o que nós temos que fazer é prestar mais atenção na política e menos atenção na Copa. Copa do Mundo, Illuminati e a nova ordem mundial. Bom, essa semana eu publiquei aqui um vídeo sobre uma mensagem subliminar contida na abertura da Copa do Mundo. Diversas mensagens subliminares podem ser encontradas na vinheta de abertura da Copa do Mundo. Seria uma coincidência? Bom, particularmente, eu acredito que não seja uma coincidência. Existem coisas que estão muito estampadas, assim, parece que foi escancarado assim na nossa cara, bem debaixo do nosso nariz, e só não vê quem não quer. E independente da visão espiritual que se tenha sobre a Copa do Mundo, se você acredita ou não em teorias da conspiração, como Illuminati, etc., uma coisa é certa, meus amigos, o futebol é uma das coisas que tem destruído a nação brasileira. E não é absurdo falar isso. Lembrando que eu não tenho nada contra o esporte, afinal o esporte é entretenimento, é saúde e também socialização de pessoas, né? E é claro que eu também tenho meu time de coração, que é o Vitória na Bahia. Sou leão, rapaz. Eu sou um grito de glória, eu sou Vitória de coração. Mas o que vem prejudicado o brasileiro e alguns países de terceiro mundo é essa paixão fanática pelo futebol, e as pessoas não percebem que elas estão caindo na política do pão e circo. As pessoas sentam numa roda de bar para discutir sobre futebol, sobre o Brasileirão, sobre a cor da cueca do Neymar ou do Cristiano Ronaldo, mas ninguém para discutir sobre o que de fato interessa aqui no Brasil, que é o fim da corrupção, que é a construção de mais hospitais, que é a melhoria da educação, que é o fim do desemprego. Ninguém quer discutir sobre isso. Desde que seu time ganhe o Brasileirão ou desde que você esteja em casa para assistir o jogo da Copa do Mundo, da seleção brasileira. Há anos a mídia sempre manipulou a população brasileira, as mulheres com novela e os homens com futebol, para desviar o foco principal, que é a situação do país, e assim eles ficam mais à vontade para poder controlar o gado. Então por aí você já percebe que as teorias da conspiração sobre Illuminati, nova ordem mundial, não são tão teorias assim. É melhor você ler mais sobre o assunto e eu tenho certeza que você vai começar a acreditar em muita coisa. No vídeo anterior eu mostrei mensagens subliminares na abertura da Copa, mensagens com conteúdo ocultista, satanista e referências de cumprimento de profecias bíblicas do Apocalipse. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões também do âmbito sociológico da coisa e, é claro, baseando-me também nas supostas teorias da conspiração, que, como eu disse, não são tão teorias da conspiração assim como você pensa. Quem fez uma explanação bacana sobre isso foi o meu irmão ali do canal Encarando o Sobrenatural, o Davi. Eu separei um pequeno trecho do vídeo dele aqui para que vocês possam analisar. Confiram aí.
A FIFA exige que o país que for sede de uma Copa do Mundo tem que estar pronto e adequado para receber os jogos. É dito como pretexto que muito dinheiro vai entrar para o país sede, e por isso é preciso investir em estádios de futebol, avenidas para ter um fluxo maior de veículos, aeroportos e tudo mais que vocês já sabem. Nesse caso, nossos governantes aqui, como são muito competentes e sempre estão preocupados com a imagem do nosso país, o governo do PT quis fazer bonito e abriu verbas sem limites para a construção de estádios particulares dos grandes times e toda obra que fosse necessária. O povo reclamou e esperneou, mas influenciados pela mídia e craques como Ronaldinho, que não fez questão de esconder o seu apoio pela Copa e ainda deu esse tipo de declaração. É muito dinheiro em saúde, em segurança, mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Então acabaram aceitando. Eles diziam que a Copa traria muito dinheiro, mas será que trouxe? O dinheiro que entra com a venda de ingressos e produtos da FIFA vão todo para ela mesmo. Os países sedes ganham apenas pequenas comissões, esmolas do próprio dinheiro que deveria ir para eles. O que acontece na prática é que os países na verdade são lesados pela FIFA, são obrigados a terem esse padrão FIFA e eles ainda levam um suposto lucro que eles iam trazer para o país. Eu acho que eu não preciso ficar dizendo aqui o que aconteceu com o nosso país. Todos nós estamos sentindo. Isso graças aos corruptos, a uma Copa seguida de uma Olimpíada. Então era nada mais natural de o país estar como está. Vocês se lembram, por exemplo, da Copa de 2010 na África? Copa essa, inclusive, que ficou marcada pela Jabulani. Na própria matéria do jornal da Rede Podre, eles admitiram que os 9 bilhões que entraram supostamente de lucro para a África, isso por ela ter sido sede da Copa de 2010, mal deu para cobrir as despesas geradas por ela mesma. Agora, engraçado é que eles não falaram isso na época, vem falar agora que não tem mais importância. É claro que entre nós sempre vai ter um gado, um boi, e vai dizer, Davi, mas o país ganhou de certa forma, ganhou infraestrutura, ficou pelo menos um país mais bonito para se visitar, tem belos estádios, avenidas, tudo isso foi construído graças à Copa. É ridículo ter que responder isso, mas eu gostaria que uma pessoa que tem esse tipo de opinião, quando tivesse um filho doente, não procurasse um hospital, levasse para um estádio de futebol. Quando o cara que apoia isso fosse roubado, ele não procurasse uma delegacia, ele procurasse um juiz de futebol. Meu povo, você que é nascido nesse país e acompanha nosso trabalho, já aprendeu a fazer a conta dos 10, para mais ou para menos nos números que a mídia apresenta. Então, da mesma forma como no Brasil, quando o governo da África divulga dados e diz oficialmente que ganhou, que gastou 4,9 bilhões, nós sabemos que desses 4,9 bilhões, sendo otimista, talvez 1 bilhão desse dinheiro realmente foi gasto nas obras que vão servir de alguma forma bem relevante para a população. Talvez 1 bilhão realmente esteja lá. Os outros 3,9 bilhões foram todos desviados nos bolsos dos corruptos e no superfaturamento das obras. Aqui no Brasil, por exemplo, se você compra um saco de cimento por R$30, o governo compra esse mesmo cimento no mesmo lugar por R$200. Além disso, esse é um lado da bombada, mas tem outro. O governo na África diz que a Copa trouxe lucro de 4,9 bilhões, mas isso é o que ele admite ter contabilizado. Mas será que o lucro real seria passado para os cofres públicos? Será que nenhum desse dinheiro se perdeu pelo caminho? Dá para acreditar em governos corruptos como o do Brasil que esse valor é verdadeiro? Para saber a resposta, basta fazer simples perguntas. A África hoje está um país melhor do que era em 2010? Pelo menos melhorou alguma coisa graças à Copa do Mundo? E o Brasil? Isso é raciocínio lógico, meu povo. Não precisa ser um gênio para deduzir isso. Essa Copa de 2018 será realizada na Rússia. Lá, pelo menos, eu acho que eles podem pagar por isso. É diferente de países como Brasil e África, onde o povo ainda não se libertou da escravidão. Ao contrário, estamos em uma onde o povo pensa que é livre, e isso é ainda mais perigoso. Os senhores do mundo, na verdade, nunca abriram mão de escravizar as pessoas. Isso tudo foi uma farsa bem montada. Eles simplesmente perceberam que pôr corrente nas pessoas e criá-las como animais dava muito trabalho. As pessoas ficavam sonhando direto em se libertar. Era o sonho delas. Então era preciso vigiar o tempo todo, era preciso marcação dura em cima do povo. Vira e mexe, sempre acabava um escravo ou outro se rebelando contra eles e arrancando a cabeça de algum desses malditos. Eles tinham sempre que tomar cuidado com isso. Com a escravidão moderna, todo esse perigo passou. Acabaram com a ideia de liberdade, entendem? Trabalhar para outros, de graça, pessoas terem lucro em cima de vocês, sem derramarem a menor gota de suor. Mudou de nome e virou pagamento de impostos, virou pagamento aos banqueiros internacionais, virou lucro de grandes empresas. Nós, brasileiros, somos um dos povos mais escravizados do mundo atualmente. Nós somos chamados pelo mundo de repúblicas das bananas. E se é assim, então vamos usar um exemplo das bananas. A cada 4 bananas que você compra para se alimentar, você paga 3 para o governo. Quando você compra um carro 0 km à vista, você paga quase 2 carros e dependendo do modelo chega a 3. Então o que está aí, o governo sem te dizer deixou decretado que todo aquele que estiver disposto a se matar para trabalhar para comprar um carro, ele deve na hora da compra pagar um outro para o governo.
para os banqueiros internacionais, para as grandes empresas. E pior, se você entrar em um financiamento, meu amigo, aí você vai pagar não só 2, vai pagar 3, 4, 5, depende da taxa que colocarem em você. Isso é colocado pela cara. Quanto mais cara de bilolão você tiver, mais o fumo entra. E aí eu te pergunto, isso é ser livre? Isso não é uma escravidão? Se você já tem seu carro para rodar nas estradas em péssima situação, cheia de radares para arrancar ainda mais de sua grana. Sim, porque só serve para isso, não é para limite de velocidade. Não é para sua segurança. Se você pensar assim, está totalmente enganado, pois como pode o mesmo governo deixar a sua estrada cheia de buracos? O que realmente causa acidentes, o que realmente tem matado tanta gente aqui no Brasil, que faz tantos acidentes todos os anos? Então como é que pode esse governo que permite isso nas estradas querer te multar porque você pisou um pouco mais pensando na sua segurança? Usar isso como pretexto? Brasileiro é realmente muito otário, tem que ser estudado pela NASA por aceitar isso. E ainda quando você não paga o IPVA desse carro que você concordou na hora de comprar de pagar 1 para você e 2 para o governo, se você não pagar o IPVA dele, se você não estiver com ele com placa bem visíveis para os radares poderem te multarem de longe, se você não tiver o documentinho certinho, você descobre que mesmo esse carro que você pensou que era seu, na verdade não é, pois esse governo, mesmo indo contra as leis criadas por ele mesmo, levam seu lindo carrinho na tora, e se você reclamar ainda toma um pau do guarda. É isso, meu povo, que dizem a você que é liberdade, um país democrático. Toda vez que você chega na bomba de gasolina, você, e paga R$ 4,50, sabendo que essa mesma gasolina poderia ser vendida por R$ 2,30, para todo mundo sair lucrando, e você paga R$ 4,50, você é um escravo. Isso não é liberdade. Você já tentou, por exemplo, sair desse curral brasileiro e ir para outro curral do mundo? Você sabe que se o outro país que você quer ir, o que chamamos agora de fazenda, engenho dos senhores do mundo,